Oi, tudo bem? Mais um Arte em Cores no ar, o seu podcast para falar sobre administração no Carnaval nessa temporada. Então, se você quer entender um pouco mais de como funciona a engrenagem do Carnaval, vem para cá que a gente te explica. Hoje recebendo um amigo muito querido, um cara formado em sistemas, foi diretor da UESP aqui em São Paulo, foi presidente da Superliga no Rio de Janeiro e hoje é vice-presidente da Liga RJ, a liga que comanda a Série Ouro no Rio de Janeiro. Então, um cara que pode agregar muito pra gente. Pedro Silva, boa tarde, obrigado. Seja muito, mas muito bem-vindo ao Arte em Cor. Boa tarde, Marcão. Um prazer estar aqui. Prazer falar com seus telespectadores, né? Galera que gosta de carnaval, que acompanha. É um prazer, vamos bater papo, vamos falar de carnaval, vamos falar de gestão. Bora. Como a gente sempre começa, eu entendo que eu começo assim porque eu acho que é o começo do começo, né? Sim. Como é que o Pedro chega no samba? Olha só, não é como o Pedro chega nas ligas. Entendi. O primeiro passo no samba. A primeira vez que eu vi o cara tocar a caixa, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. Como é que o Pedro chega no samba? Cara, é uma história longa, vou tentar resumir, porque eu não tinha aptidão nenhuma pro carnaval. Eu sou filho de... Meu pai é um sul-mato-grossense da roça. Minha mãe é uma paraibana que se radicou no Rio de Janeiro. E depois que casaram, vieram para São Paulo. Só que a gente sempre teve ali o nosso reduto, sempre foi a Bela Vista, né? Minha tia, meus tios sempre foi ali na Bela Vista. E desde pequeno eu ouvia, né, da janela de casa, a gente ouvia aquela batucada. E era simplesmente o vai-vai. Vai-vai. Vai-vai da Bela Nosso Vista, querido vai-vai do Bexiga. Só que eu demorei muito até me familiarizar. Tava ali, sempre brincava, jogava bola, mas nunca tive um contato, né, nesse período com o carnaval. Depois, na adolescência, aquela coisa de começar a frequentar com os amigos e tal, samba, entrei no grupo de samba, formei um grupo de samba, a gente começa a se interessar mais pelo samba, não muito pelo carnaval, só que as coisas foram se afunilando e de fato, pro vai-vai, meu primeiro contato, digamos assim, trabalhando pelo vai-vai, né, como no conteúdo do vai-vai, foi em 2000, foi no ano 2000, que aí eu entro pro departamento de alegoria, para ajudar ali em movimentação de carro alegórico. Sim. E dali não parei mais. Ali foi paixão à primeira vista. E depois fui para a aula de compositores. Fiquei uns 10 anos na aula de compositores. Tentei para bateria, mas não foi meu forte. Tadeu, você é melhor não funciona. Filho, é melhor não. Isso. Tive alguns ensaios. Não cheguei a desfilar, né, um ano ensaiando, mas não foi muito para frente. Mas depois fui para a aula de compositores. Fiquei um bom período na aula de compositores. Fiquei 10 anos na aula de compositores. Fui para 2 finais, muito concorridas até. Tinha um time bacana de compositores, a gente acompanha junto. Fui para coordenação da aula de compositores, aí começou mais a ir para a questão da gestão. Mas fui para coordenação da aula de compositores, aí comecei a agregar a minha profissão, já com mais velho, né? A minha profissão com o carnaval. Parte de publicidade, de marketing, fui trazendo para a aula de compositores, aí despertou o olhar da diretoria, né? Porque a gestão do Neguitão, da Elis Silva Neguitão. Jorge Hamilton me faz um convite para ir para a diretoria do Vai-Vai e eu assumi a comunicação. Aí fiquei 2, 3 anos ali entre comunicação e marketing, fazendo parte da gestão até 2019. Eu não vou chegar nas ligas, sim, mas eu conversei com o Renato Cândido aqui, da CASB, um bom amigo, inclusive. Sim, grande amigo. Renato é grande amigo. Que agregou bastante pra gente. E a gente falou sobre essa questão do marketing no carnaval. As empresas, elas hoje têm um budget para publicidade, elas têm uma equipe formada para gerir a sua marca, sim, né? Que o importante é a valorização da marca, né? Então, por exemplo, se eu perguntar hoje para escolas como Vai-Vai, Mocidade, como Dragões, talvez eles não saibam quanto vale a marca, né? E ele até levantou uma coisa que é muito interessante. Falou assim, pô, ninguém monetiza o Instagram. Todo mundo tem nas escolas tem Instagram, ninguém monetiza. Imagina o seguinte, se tivesse um Instagram único, quanto isso não ia render. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, parafraseando ele, né? A importância do 10º quesito. Quer dizer, essa questão de captação num cenário de incerteza política com relação a bancar o carnaval, e depois quando a gente falar de ligas eu vou falar sobre isso, a bancar o carnaval, quer dizer, a entender que o poder público tem que ser parceiro nessa manifestação cultural, que é importante, a gente sabe. O que você acha que é o caminho para essas escolas, principalmente as escolas de menor poder
aquisitivo, vamos dizer assim, que não existe escola pequena nem escola grande. Sim, sim. Existe escola que tem mais grana e menos grana. Sim. O que você acha que é o caminho e como essas escolas deveriam entender? Tem um departamento de marketing, alguém que cuida da comunicação e do marketing? O que você entende que deveria ser o caminho? Eu acho que é uma questão realmente de mentalidade do gestor que está à frente, né, da instituição. A gente tem algumas escolas que estão na vanguarda, que entenderam essa relação de você não precisa, não é questão, sempre foi falado muito em precisamos profissionalizar o carnaval precisa ter gestão de empresa, acho que não é bem isso, né? Eu acho que precisa profissionalizar setores, departamentos. Eu acho que você incluir uma diretoria de marketing, uma diretoria de comunicação, algo mais ligado à gestão, sustentabilidade, com temas que estão aí, que são realidades, hoje que fazem parte também, até se você for pensar numa captação, num patrocínio, você tem que ter alguma entrega. E esses departamentos estão direcionados, estão relacionados diretamente com a entrega. Então tem algumas escolas hoje que despontam essa questão de leitura do marketing, usando o papel da rede social como um agente de captação, como agente de comunicação. Então acho que é a questão da mentalidade do gestor. Né, eu acho que no Carnaval do Rio isso é mais presente. Essa aqui questão também, de ter um São Paulo também, São Paulo acha? também, algumas, né? Não vou citar nomes até para não entrar em detalhes, para não falar você tem algumas em São Paulo que realmente que tem esse caminho, você perceberam que é importante. Exato, você vê que tem uma boa comunicação nas redes sociais, que tem conteúdo, não é só publicar foto, né? Mas é você falar com o público. Hoje você tem uma escola de samba, eu não gosto daquele termo de virar empresa, mas não é isso, mas tem que entender que ela tem clientes. Sim. A escola de samba ela tem componentes, ela tem clientes, ela tem prestador de serviço, ela precisa prestar conta, né? Ela precisa entregar contrapartidas, e hoje a rede social ela é ela precisa comunicar, né? Componente disso. Sim, ela precisa comunicar. Ela precisa comunicar com o seu público, né? Exatamente. Então acho que é mais na questão de capacitação também. Porque o carnaval, ele é de uma certa forma, ele é empírico, né? Você não aprende a fazer gestão de carnaval, né? A cultura, ela se aproxima das pessoas, você nasce ali, como eu disse, eu não nasci por mais que eu nasci na Bela Vista, mas eu nasci no berço do samba, né? Eu nasci dentro do vai-vai, me aproximei depois. E aí você vai se interessando, vai se familiarizando, mas como é que você traz para a escola de samba o seu conteúdo, né? Profissionalizando certos departamentos? É da mentalidade. Você precisa entender que hoje você tem um caminho, cada vez mais necessita de verba, cada vez mais precisa de apoio, porque o carnaval ele ainda não está dentro do orçamento público. Todo ano é uma negociação, né? Não é como regra, de fato existe uma verba. Cada ano é uma negociação que se abre, seja com prefeitura, Secretaria de Turismo e Cultura, não dependente da praça que o dinheiro vem de um lugar, mas todo ano abre-se uma negociação. O carnaval não está incluído no orçamento. Então você precisa se reinventar, como aconteceu no Rio de Janeiro, em um período que não teve verba. O prefeito simplesmente falou não vai ter verba, e é isso. E aí, como é que faz? Todo mundo teve que se virar, né? Então, assim, hoje as escolas precisam já ter... hoje é mais longe de acontecer isso? É mais longe, né? Hoje o carnaval movimenta bilhões. São Paulo na casa dos 3, 4 bilhões, Rio de Janeiro na casa dos 6 bilhões. Então, você vê que é interessante para o poder público ter esse movimento junto ao carnaval, mas ainda assim não é nada garantido. Então, onde é que você se respalda? Capacitando seus profissionais atentos ao que está acontecendo no mercado, tendo departamentos dentro das escolas que vão te trazer esses ativos. Então, acho que começa pela mentalidade do gestor, entender, convencer seus pares ali e você começar a capacitar. Porque é difícil você trazer também de fora. Você imagina trazer uma agência de marketing para cuidar de uma escola. A escola tem ritualística. É complicado a escola de samba. Né? A escola tem os seus... Você tem sua linguagem. Sua linguagem, seu caminho. Interna, seu caminho. Sua caminhada. Exatamente. Põe uma pessoa que vai passar correndo na frente do pavilhão sem... O cara não vai entender nada. Não vai entender nada. Até então, porque assim, quem é fora do nosso mundo não entende muito. Não entende. Sabe por que você beija aquela bandeira, né? Não entende o que significa um pavilhão para uma escola de samba. A velha guarda, o cuidado que se tem. Aí um pouco a linguagem mais com ritmista, que é uma linguagem um pouco mais solta. O respeito que você tem pelas mulheres, né? Porque quem vê de fora, né? O carnaval é muito, digamos assim, marginalizado. Eu acho interessante que as pessoas... Eu até comentei isso aqui outro dia. As pessoas falam muito de inclusão, né? Sim. Cara, o carnaval, inclusive, desde que eu frequento carnaval, comecei a frequentar 14 anos de idade. Carnaval é então, democrático, porque inclusive. temos que abrir o espaço para LGBT. O LGBT já estava lá, irmão.
A velha guarda, o idoso já estava lá na velha guarda. Sempre estiveram lá. E sempre com o maior respeito. A baiana. Tem gente que acha. Chega absurdo e fala assim: cara, eu não sei, eu acho tão bonito a Hora das Baianas, mas eu acho que não devia ter assim. Por que não vem no carro? Cara, as pessoas Vai não falar sabem. pra elas, não. Mas não sabe o mínimo daquilo, não sabe o Sim. mínimo, cara. E eu também falei aqui com o Renato, foi com o Nenê, presidente da UESP, o seguinte. A gente precisava no carnaval, e o Cachito vai vir aqui, eu vou falar com ele também. Grande amigo. A gente precisava, sim, grande sambista também. A gente precisava se organizar. O carnaval precisa se organizar para cobrar legislação. O que acontece? Para sair do risco da mão do cara que amanhã uma vertente religiosa Como aconteceu? Ganha uma eleição, né, na cidade, numa cidade qualquer. E ela falou assim, não vamos ter carnaval porque eu vou colocar na educação, na saúde. Mentira, isso não vai fazer. Porque cada caixinha tem a sua destinação. Sim. Então a gente precisava ter uma legislação que obrigasse. Porque, cara, ontem eu estava vendo o Bial, acho que até era uma representação, conversa no Bial, e estava falando com o Leandro Vieira, e um cara que fez um livro sensacional. E ele dizia o seguinte, o carnaval é uma manifestação genuinamente brasileira e que eu ouso dizer que só nós conseguimos fazer. Concordo plenamente. Só nós conseguimos fazer. Então, a gente pode ter complexo de vira-lata, em alguns casos, talvez, e achar que aquilo, ou demonizar, você pode falar o que você quiser, mas o Brasil é conhecido mundialmente, eu já estive em outros países, pelo carnaval. E que e é um espetáculo sensacional, maravilhoso, que ninguém consegue fazer. Mas é o que você falou, a pessoa olha de fora e marginaliza aquilo. Sim. Marginaliza aquilo, infelizmente. Sim, marginaliza. O que você acha disso aí? Cara, é uma realidade. A gente vive isso diariamente. Eu estava falando da figura da mulher, né, dentro do carnaval. A gente lida com essa sensualidade que é vista de fora, a gente lida com uma normalidade com muito respeito. Sim. Né? O sambista, desde pequeno, ele tem esse respeito com a mulher. Você não encosta perto da rainha de bateria. Não. Você nem encosta nela. Né? Então, assim, e o gringo, ele vê aquilo, ele vê aquilo de uma outra forma. Acha que não, acha que... Então, tem toda a sua ritualística, o carnaval. Rolou, né? Então, o carnaval ele tem sua ritualística, é delicado. Então, não é qualquer um que cuida do carnaval. Até porque aquelas mulheres, em sua grande maioria, em muitas daquelas passistas, daquelas musas e tudo mais, são esposas, são mães, né? Não tem nada de... Sem dúvida. Não existe um respeito. O carnaval, ele é democrático e respeitador. Acho que o carnaval, ele educa. Eu falo que, assim, uma escola de samba, ela é uma escola de vida. Né? Porque ali dentro você aprende a ter disciplina, ali você aprende, né, hierarquia, musicalmente também você dá seus primeiros passos, seja ela rítmica, seja ela harmônica, dança. Então o carnaval é uma escola. Então é muito difícil para você pegar setores e, digamos assim, terceirizar. Você tem que entender aquela linguagem, você tem que entender o dia a dia do sambista. Então esse trabalho que o Renato faz, de captação, de aproximação, ele é maravilhoso. Mas o carnaval ainda precisa se estruturar nessa questão da gestão, sair um pouco do folclore. Quando eu falo isso, obviamente que tem algumas escolas que estão na vanguarda. A gente está falando aí, hoje, são aproximadamente 18 ligas filiadas, por exemplo, a Fina Samba, né, que faz um trabalho muito interessante também de representação federal dessas ligas. Só no Rio de Janeiro você tem Liesa, Superliga, Liga RJ, Liesa com 12 escolas, Liga RJ vamos chegar a 14 escolas, são 15 escolas, mas tem um projeto para chegar a 14 escolas, para melhorar os desfiles, a liga, enfim, toda a parte de organização. Superliga, que acredito que hoje seja com 86 escolas. Série prata, bronze. Série prata, bronze e avaliação. São Paulo, você vem para a Liga 65 São Paulo, na UESP. 65. Então você vai aumentando. Só aí a gente está falando de quase 200 escolas de samba. Só que aí você tem Florianópolis. Você está falando dos dois principais polos de desfile. Exatamente. Né? Quando você pega Florianópolis, Porto Alegre, Santos, Vitória, Carnaval de Vitória, Uruguaiana, São Leopoldo. E aí vai subindo. Mesmo que a gente for aqui em São Paulo, né? Você tem aí no Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Jacareí, exatamente. Você tem todas essas escolas fazendo carnaval. Todas essas escolas fazendo desfile. Então quando eu falo, eu generalizo. Porque eu estou falando de toda essa gama de escolas. Obviamente, se a gente trazer, afunilar para os grupos especiais de São Paulo, Rio, Superliga, Liga RJ, você está falando de escolas com
com receita. Tá falando de Sim, escolas que ela sim. ela consegue gerar receita sem depender Sim. propriamente do poder público. Exatamente, poder público. Né? Sim. Ela tem Até seu teria movimento de condição. quadra, ela tem souvenir, Show. ela tem show, ela tem aporte de patrocínio privado. Sim. Então, quando a gente foge desses 5%, vamos falar 5%, e os outros, como é que a gente faz? Complica mais. Né? A mentalidade tem que vir dali, porque é mais difícil para o menor, para a escola. Não Imagina conseguir. no acesso 2, né? O cara do acesso 2 Exatamente. que já tem uma verba, uma subvenção bem reduzida em relação... Exatamente. Até o acesso, por exemplo, da Liga mesmo. Esse cara, em algum momento, para fazer o carnaval, é muito complicado, cara. Porque você tem uma disputa, né? Sempre que você põe disputa no meio... E a competição Eu existe. quero ser melhor, eu quero competir, A quero ser competição melhor existe. que o outro, né? Eu falo uma coisa que é interessante, que assim, você vai saber disso melhor do que eu até. A escola menor da Superliga, ela compra material na mesma loja que uma escola que está brigando por Com título certeza. no especial. E o preço é o mesmo. Não vai mudar porque ela é de uma liga X ou de uma liga Y. É o mesmo dinheiro, é o mesmo valor. O que acontece é que o volume é menor. Sim. Mas a cobrança também desse presidente é a mesma cobrança que Ou até recebe maior. um presente de um grupo especial. Ou até maior, porque o presidente do grupo especial é ser campeão e não cair. Exatamente. Desse cara é ser campeão, subir, eu quero ir pra Embi. Então a mentalidade precisa mudar ali. A gente fez Sim. um trabalho, Marco, em 2023, logo quando a gente assumiu a Superliga, que eu tinha duas opções. Ou eu entrava para fazer um trabalho diferente daquilo que já tinha sido feito, mas não é questão de menosprezando uma gestão ou não, é questão de mentalidade de implementar algo novo. Se você chega Sim. num lugar que você tem a possibilidade de implementar algo novo, uma liga, digamos, menor em questão de, como posso dizer, de engajamento público, de publicidade, mas uma liga com 80 e poucas escolas de samba. Pô. Colocou 40 mil pessoas para assistir um carnaval da Intendente Magalhães. Então é um volume muito grande. Com proximidade das escolas, com, Exatamente. né, com participação mais efetiva, porque o cara tá Exato. pertinho ali. Com... Do lado, né? Aquela Você coisa, leva o né? acesso pro cara que não consegue ir lá. Exato, né? exato. Não tá no grande espetáculo. Né? Você Exato. leva ele o acesso Exato. a essa manifestação cultural, porque é Exato. cultura. É cultura. Você vai levar aprendizado para ele, vai levar ensinamento. É A carnaval, Portela, é esse desfile ano, de escola de samba. eu tava vendo a Portela esse ano, vai trazer um enredo de negritude no Rio Grande do Sul. Sim, E eu vi um vídeo de lançamento que eu achei sensacional. sim. Que é até uma brincadeira da Sharon Menezes, do Lázaro Ramos e tal, dizendo, não, mas não vai falar da Bahia de novo, não, mas pô, mas cadê o Pelourinho? Não, vamos falar da negritude do Rio Grande do Sul. Cara, porque eu falo assim, não, tem gente que acha que no Rio Grande do Sul não tinha gente preta, cara, e tem sim negro lá, muito, foi um dos principais, infelizmente, nesse período trágico nosso, que foi a escravização do africano, sequestrado de lá e trazido pra cá. Muita gente foi para lá, escravizada, para trabalhar nas charqueadas e tudo mais. E eles vão falar de um assunto extremamente interessante e importante. Então, essas pessoas que vão assistir aqui, eles terão acesso a essa informação, que talvez não soubessem. Sem dúvida. E da mesma forma, você vai levar da mesma forma que a UES, por exemplo, leva para o bairro, você vai levar na Superliga para o cara da Intendente Magalhães, que talvez não tenha acesso a esse grande espetáculo. E é uma cultura local. Nós Sim, tivemos, sim. num movimento que foi feito, a prefeitura, né, o prefeito Eduardo Paz, criou um movimento para trazer as escolas, né, liderando o projeto de trazer as escolas para Sapucaí, né, e fazer um super carnaval na Sapucaí. Levamos para a plenária essa ideia e os presidentes não aceitaram. Porque existe um movimento ali da Intendente Magalhães. Sim. Existe um movimento cultural que é daquela região, que foi até sabiamente tombada pelo deputado Dionísio Lins e pela Vera Lins, que tombaram aquele movimento como patrimônio cultural. Entendi. Porque é um movimento, né? Ele está dentro de um grande centro, que digamos que assim, o Rio de Janeiro é o principal polo de carnaval do país, e você tem Intendente Magalhães com 86 escolas fazendo um movimento gigantesco, e hoje tem escolas. Quantos dias são? 3? São, acho que esse ano foi 3 dias. 3 dias. 3 dias? Ou 4 dias? 3 ou 4 dias. Eu não lembro lembro quando você era presidente lá, você fez uma estrutura lá. Foi bem legal, chão, foi bem com legal. Piso, iluminação, colocou drone, enfim, colocou grua, sensacional. transmissão. E a gente implementou ali, como eu estava falando de algo novo, que a gente implementou uma diretoria de sustentabilidade. Tá.
Então a gente usou aquilo como base. Todo mundo falou, pô, mas peraí, sustentabilidade? O carnaval ele já tem seu movimento de sustentabilidade, mas você não tira, digamos assim, recurso financeiro com aquilo. Porque é normal do carnaval reciclar, né? Tantas escolas já reciclam, tantas escolas já têm seu movimento. Mas não é uma coisa direcionada, né? Tecnicamente, com uma diretoria, com uma estrutura. Ó, faz isso aqui que é o melhor caminho. A gente trouxe a neutralização de carbono para os desfiles. A gente trouxe parceiras empresas para fazer esse movimento, tanto de coleta seletiva, parcerias com secretarias, com movimentos sociais. Então tudo isso faz parte de um programa, né, de sustentabilidade ESG. E nada melhor como o carnaval, que trabalha com público, trabalha com gente, é tato, né? É aquela coisa direta, direcionada. Nada é melhor do que o carnaval para trazer essas práticas. E é interessante que essas práticas elas acabam repercutindo bem, inclusive na questão da captação. Que eu vou fazer um comentário, Sim. mas eu vou voltar num assunto que a gente escambou para esticar, que a gente foi vindo, caiu nesse aqui. Mas eu vou voltar no patrocínio. Eu vou dar o exemplo da Print 9. A Print 9 tem uma linha sustentável já há alguns anos, desenvolvida há uns 10 anos, desenvolvida, eu chamo inclusive linha festival, desenvolvida para o boi em Parintins. Então ela é atóxica, é livre de VOC, de componente volátil, orgânico, ela não pega fogo, enfim, é uma linha sustentável. Se cair no rio, ela desmancha ao longo do rio, né? Diferente de uma linha solvente, por exemplo. Não vai causar impacto e ambiental. Os bois, e o boi, nesse ano garantido, por exemplo, ano passado também garantido, nos outros anos caprichoso e garantido, eles pouco utilizam isso como marketing. Entendi, passa como... Pouco utilizam isso como marketing, é só a tinta que pintou. Sim, sim. E até esse ano eu comentei com um dos diretores do boi, falei, cara, você tem essa ferramenta na mão, irmão, usa isso para captação. Sim. E pouco usam. Aí, aproveitando esse gancho da captação, eu vou voltar lá na marginalização versus captação. Quão difícil é chegar numa empresa, porque eu acredito o seguinte, vender o Lollapalooza deve ser um pouco mais fácil. Sim. Vender o Rock in Rio e outros festivais que tais. Quão difícil é para um captador, presidente de uma liga, vender o seu espetáculo junto ao poder, ao público privado, junto à empresa, junto ao cara que tem lá uma grana para aplicar em patrocínio, porque para que as pessoas entendam, né, não é só eu aplicar no patrocínio. Eu estou vinculando a minha marca a algo, né? Claro. A uma imagem, a algo. Claro. Quão difícil é para o captador, para o gestor de carnaval, trazer esse cara para o lado do carnaval, do desfile da escola de samba, principalmente quando eu não estou falando de Sapucaí, principalmente quando eu não estou falando de Sambódromo da AMB. Volto àquilo que eu falei no primeiro comentário, é mentalidade. Porque, primeiramente, tem que ter a ideia que patrocinador, ele não é doador. Uhum. Patrocinador, ele não é doador. Ele está comprando algo, ele está comprando alguma coisa, exatamente. Então, existem contrapartidas. O que é essa contrapartida? Você vai definir de acordo com o produto que você tem para entregar. Então, dependendo, devido às proporções das escolas. Tem escolas que têm um case completo, com quadra, com camarote, com ativos, com shows. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pontuar o que ela tem para oferecer. Depois ela tem que entender qual que é o perfil do patrocinador dela. Você cabe no que ela vai oferecer. Porque o patrocinador dela, de repente, ela está mirando uma Petrobras, só que de repente o melhor patrocinador dela é uma indústria que está no bairro dela. Sim. Uma indústria de copo, enfim. Sim. Então ela tem que fazer um mapeamento, entender o que ela precisa. Ela precisa de dinheiro, precisa de engajamento, precisa de visibilidade. O que ela precisa? Ela precisa dos 3. Então vai para o mercado, mapeie o mercado, entenda quais são as suas necessidades, entenda quais as empresas que estão nesse perfil. Feito isso, aí você vai para a aproximação. Fez a aproximação, identificou quais são essas empresas, o que você tem para oferecer? Você tem um material de apresentação? Você tem, já tem tudo? Às vezes não tem nem isso, né? Não tem. Às vezes não tem o básico. Não. Eu conheço um cara que conhece o cara que conhece o outro. Acho que vai ser a 5ª vez que eu falo isso. Imagino. Em um podcast, ou seja, no programa. Há 4 anos atrás, eu fiz uma provocação. Com uma reunião com os presidentes, eu falei assim, tem um patrocínio agora, de R$1 milhão. Só que eu preciso, em 5 minutos, um release completo, uma logomarca da sua escola de samba, um pavilhão em alta, e que vocês tenham as certidões já prontas pra gente dar entrada amanhã. Não vai entrar esse R$1 milhão. Vai ter uma grande dificuldade desse R$1 milhão entrar. Então você já tem que estar preparado. Sim. E você não vai deixar para preparar aquilo que vai te agregar na hora que alguém pedir.
Mas aí entra também naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Você não tem um cara ali que pensa isso. É isso. Por isso Você que eu não falo, tem um tem cara algumas que pensa- escolas à frente. Não, ou você tem um cara que pensa a imagem da escola de samba, ou você tem um cara que pensa a captação. Exato. Os dois, normalmente, você não tem. Exato. E quando pensa os dois, ele pende mais para um lado que do outro. Então, vou ficar... Porque o captador, o captador ele também ganha. Sim. Então ele ganha tem captador que cobra E 10, é justo. tem cobrador que cobra 20, tem captador que cobra 30%. E é justo, tem ganho E é mesmo, justo. tá trabalhando. Só que assim, é interesse dele captar. Só que às vezes ele entra numa dificuldade porque o investidor, ele não tem a obrigação de saber como funciona aquilo dali. Principalmente carnaval. Sim. Tem muita empresa apta a investir no carnaval, só Que que não ela faz não a mínima tem a ideia como mínima é. ideia de É. como funciona, ela não tem a mínima ideia de como se aproximar, e ela também tem muitos, digamos assim, existem muitos preconceitos. Cara, eu vou, dentro do que você tá falando, você falou da apresentação, eu vou até além, cara. O cara não sabe receber. Também. Você leva um cara ali que pode ser amanhã um patrocinador, leva ele ali, ó, se enturma aí. Sim. E não sabe. Hoje tá um pouco melhor isso, mas, cara, há 15 anos atrás, acho que há 15 anos atrás, mais ou menos, eu vi uma experiência assim. Sim. Eu vi uma experiência assim. Levou uma pessoa, eu ainda era diretor de escola de samba, levou uma pessoa dentro de uma escola, para colocar essa pessoa num camarote já foi uma dificuldade. Aí a gente colocou lá um uísque, para essa pessoa evento músico, um uísque e tal, não sei o quê. Cara, o cara do bar em algum momento veio me questionar se quando ela voltasse ia ter toda vez que ela viesse o uísque, porque se bebesse ali não comprava dele. Marcão, eu costumo dizer Sim, o entende, seguinte. cara, então assim, eu acho que o grande dificuldade, né, não é um problema, a grande dificuldade é entender tudo isso, entender que não é só a apresentação, entender que tudo é um conjunto. É um conjunto. E eu tenho que ter esses caras dentro da minha escola de samba, porque esses caras, ainda que não patrocinam o carnaval, vão facilitar a minha vida, que uma hora precisa arrumar cor, precisa arrumar, me dá 10 para arrumar ali, me dá. E esse cara vai pôr a tua placa Eu costumo aí. dizer o seguinte, trazendo pro cara. jargão popular, eu costumo dizer o seguinte: você não vai no supermercado com fome. Não. Você não vai. Já tentou fazer compra no supermercado com fome? Se eu for no supermercado com fome, eu compro no supermercado. Amigo, além de você ficar irritado, você quer sair dali logo e você compra qualquer coisa. É a mesma coisa. Um captador e o produto, o captador não pode parecer desesperado, e a escola também, que vai pedir, ela não pode Sim. chegar sem saber o que ela quer. Sim. Então, assim, quanto vale o seu produto? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? Se posicione como um produto de 3 milhões, pô. Sim. Entendeu? Lógico. Então, Entregue. exatamente. Então, isso é o preparo. Você tem que estar preparado para pedir 3 milhões. Sim. Não só daquilo que você vai oferecer na contrapartida, mas também desde o primeiro ato. Como é que você vai entrar em contato com essa empresa? De qualquer jeito, quem vai ser o agente que vai oferecer esse produto? Como é que ele vai bater na porta? Sim. Você vai para a primeira reunião, como que você vai chegar lá? Eu costumo dizer que eu já fiz, não sei nem quantas reuniões posso te dizer que eu já fiz de patrocínio. Inclusive muitas com o Renato, somos parceiros de captação, muitos projetos. Gente boa. Gente boníssima. E eu costumo dizer que é o seguinte, dependendo da empresa que você chega para apresentar um produto, quando você fala que é de carnaval, eles vão imaginar que você vai chegar lá de chapéu Panamá, sapato branco, Camisa listrada vermelha e paletó branco. Isso não é um... Não tô aqui satirizando e contando uma mas piada. o que o É cara uma fez. realidade. Eu sei. Então, quando você chega com um plano, com a linguagem assertiva, olhando no olho e sabendo o que você está falando, o que você está defendendo, é meio caminho andado. Sim. Se você já fez uma prospecção, você já entende que aquela empresa teve um superávit. Você já entende que aquela empresa ela tem projetos de patrocínio, de captação. Tá adequado ao seu perfil. Está adequado ao seu perfil. E você tem aquilo que ela quer? Sim. Só não vai dar certo se tiver algum... Sim. Enfim, se não for interessante quando a naquele gente ano. vai vender para uma escola de samba, a gente faz a mesma Exatamente. coisa. Quando eu vou vender para uma empresa de cenário, eu faço a mesma coisa. Exatamente. Não adianta eu lá vender tinta para o cara que não usa tinta, não, meu amigo. Aqui a gente só trabalha com madeira. Exatamente. Ah, tá Não bom, adianta. desculpa, viu? Escola de samba é a mesma coisa. Lógico que é. Escola de samba é a mesma coisa. Lógico Então, eu posso te dizer com propriedade que é isso. É o cuidado, só que esse cuidado ele vem da mentalidade do gestor. Da mentalidade do presidente que está lá à frente, de quem ele colocou como equipe, é aquilo que ele quer. Porque se ele se acomoda, seja uma escola, porque tudo é sua realidade, né? Tem escolas que Sim. recebem 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 milhões de captação no geral, como tem escolas que ela se vira com 200 mil. Mas a mentalidade do gestor é a mesma. Se ele achar que aquilo tá bom para ele, Sim. por que ele vai
Se ele fecha o olho e alguém bate na porta... Cara, se a gente pensar no tamanho, se a gente pensar numa escola de samba da Superliga, ou da UESP, ou mesmo do Acesso 2 aqui em São Paulo, ou da Série Prata no Rio, cara, pensa o seguinte, quando a gente tá falando de 2, 3 milhões, mas uma escola dessa, 200 mil, 150 mil, 300 mil, é uma grana considerável para patrocinar o carnaval, e muitas vezes esse cara tá no lado dele. Muitas vezes tá no lado dele e ele não sabe. Exatamente. Ele não tem quem veja isso por ele. Como eu falo, você tem que saber o seu tamanho. E não é ruim. E a minha necessidade, não. E não é ruim você se considerar uma empresa pequena. Não. Você tem margem para aquilo ali. Eu acho que não. Depois você vai aumentando, porque tudo depende de público, né? Depende de infraestrutura, de quem depende. Atingir, exato. Quando a gente fala se apequenou, depende do ponto de vista. Como é que você está de infraestrutura? Seu público engaja, né? Você vai medindo por isso. De repente, uma escola de samba menor, ela tem ali, desde um patrocinador, pode ser a padaria, cara. Pode ser a padaria da esquina. Que ele abrace um projeto. Exatamente. E você vai sumindo, pode ser uma rede de farmácia, pode ser, enfim, uma pequena indústria, o que for. Mas você tem que entender se ele tem um perfil. Porque senão você vai se cansar, você vai bater na porta de ninguém. Né? Então você tem que traçar esse perfil, entender. E para a escola grande é a mesma coisa. Sim. Né? Ela tem que estar apta a prospectar. No Vai-Vai, eu não cheguei a captar pelo Vai-Vai, mas eu participei de muitos projetos como diretor, de grandes projetos no Vai-Vai, que abraçou marcas incríveis. O Vai-Vai já abraçou o Bombril, o Vai-Vai no ano da França trouxe Ticketmaster, Air France, Renault. Então é uma escola que se acostumou a lidar com grandes players do mercado, né? Mas o nome Vai-Vai era até em uma dessas reuniões, um desses patrocinadores dizia que o Vai-Vai é na Paulista. O Vai-Vai é uma escola de samba dentro da Paulista, Vai-Vai nos Jardins, né? Isso na visão do patrocinador, olha a cabeça dele. Mas para ele é um fator interessante dele expor a marca dele. Entendi. Né? Você tem Vai-Vai teve Ambev junto. Só que você vai trazendo para realidades o que fez a Beija-Flor, né? Quando falou de Maceió. Sim. Fez uma captação incrível, fez um trabalho incrível. Talvez está fazendo a Mangueira agora. Exatamente. Então, assim, a iniciativa privada, ela quer o carnaval. Ela está no carnaval. Só que você precisa entender como que você vai se comunicar com ela. Né? As ligas, por exemplo. Teve reuniões que nós fomos agora com o presidente Hugo, uma realidade, que nós trouxemos um patrocínio da Aviação Águia Branca, patrocínio incentivado, que vale também entender essa diferença de patrocínio incentivado para patrocínio privado. E nessas captações, uma das empresas não sabiam que nós éramos uma liga. Porque tudo se confunde. O investidor ele não sabe que tem uma diferença, que as escolas de sexta e de sábado são... Então no guarda-chuva e exatamente, para eles é tudo uma coisa só. Entendi. Entende a dificuldade? Entendi. Então como é que ela vai saber? Você tem que apresentar seu produto. Entendi. Você tem que criar um caminho, criar uma apresentação e deixar bem claro, olha só, nós somos a Liga RJ. Nós temos esses produtos, nós temos essas filiadas. E não é uma coisa só como o grande público pensa, ou digamos os investidores pensam. E às vezes isso vai muito além. Eu já cansei de ver assim, o Camisa Verde, aquela escola ligada ao Palmeiras, né? Não, amigo. Não. Se deixar, vira uma verdade. Não é. A Camisa Verde não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que o investidor, não você acha que ele entende que a escola, ela entra, que ela passa só um período exato de tempo na avenida e aquilo ali todo é um contexto que a gente tem com alas, com um departamento. Ele não entende, ele só vê o desfile de escola de samba. Para ele, de repente, é uma coisa só. Já vi relatos de estrangeiros que vêm para o Brasil e pensam que aquilo é uma coisa só, que não existe uma competição. Que é um movimento cultural que entra alas, que são só alas. Vai entrando um, entrando outro, exatamente. Vai todo mundo e vai embora. Né? Como é que você muda essa percepção? Claro, estamos falando aqui generalizado, né? Sim, ninguém é bobo também, mas generalizando. Como é que você muda essa percepção? Apresentando, mostrando, capacitando, criando materiais de apresentação. Não adianta você jogar para o vento e achar que seu investidor vai saber que aquilo é interessante para ele. Vamos aproveitar que nós estamos nesse assunto,
falar um pouco das ligas. Então, em algum momento o Pedro chega na Superliga, Sim, que para depois quem de não sabe é a liga que agrega as escolas de samba da série prata, Sim. série bronze e grupo de avaliação. E aí depois eu quero que você explique rapidamente, que é para quem não sabe, que está nos assistindo não sabe, que é cada uma delas. Mas como é que o Pedro chega lá? Qual era a missão do Pedro nessa função de presidente dessa liga? Como é que sai do Vai-Vai, da UESP, vai parar na liga que comanda o DSIG na Intendente Magalhães? Para quem não sabe também, Intendente Magalhães é uma avenida que tem num bairro de subúrbio no Rio de Janeiro. Exatamente, região do Campinho ali. Marcão, foi uma construção não programada. Como eu posso explicar? A minha ideia nunca foi sair do Vai-Vai. Olha que loucura. Eu nunca pensei em sair da Bela Vista, se tratando de carnaval. Né? Eu montei a minha vida em torno desse cotidiano Vai-Vai. Né? Trabalho, tanto que eu trouxe minha profissão para dentro do Vai-Vai, que foi me abrindo portas no próprio carnaval, foi ter trazido esse meu trabalho, né, de publicidade, marketing, para o carnaval. Com o descenso do Vai-Vai em 2019, a gente sofre um ônus do descenso do Vai-Vai. Que eu particularmente acho que não merecia. Não quero entrar nem nesse mérito agora. A Printinol forneceu toda aquela tinta ali, e eu acho que foi um conjunto agora muito bom. O visual estava muito legal. Fez um desfile bonito incrível. Pra caramba. Mas enfim. Incrível. Aquilo mudou minha vida. Porque eu tinha 2-3 anos de diretoria, eu estava começando a fazer um trabalho de começar a mostrar para o próprio núcleo do Vai-Vai qual era o meu valor dentro do carnaval, e fui cerceado daquilo com descenso. E entrou numa questão política, de disputa política, embate político, né? E eu era parte de um grupo, que foi quem me estendeu uma mão. Né? Esse grupo saindo, óbvio que eu saio junto. Esse grupo a gente tentou ainda mesclar, eu assumi o conselho gestor do Vai-Vai junto com o atual presidente Clarício, só que foi impossível continuar, não teve condições mentais e de trabalho para continuar nesse formato. Falar por quê? Não, era por pressão política mesmo, que faz parte. Né? São dois grupos políticos, o meu grupo... Eu era do grupo de lá, era do grupo de cá, e não tinha muito sentido. As pessoas se afastaram, tá. E eu fiquei, e aquilo foi muito complicado, eu optei por não ficar. Né? Um consenso... Natural, eu optei por não ficar. E ali para mim foi muito difícil, porque ali eu me desligo do carnaval. Fiquei sem pra onde ir, aquilo era minha vida, era meu mundo, tava ali. E foi muito difícil até que eu recebi um convite da UESP, através do vice-presidente Demes, e depois do presidente Nenê, me convidaram para participar da UESP. E eu assumi a diretoria de marketing da UESP. Fez um trabalho de renovação, né, de implementação de novas características dentro da comunicação da UESP, deu muito certo, mudamos, por mais que foram mudanças pequenas, sensíveis, mas que deu um bom caminho para a UESP. Sou muito grato pela UESP, pela oportunidade que me deu. Maravilha. E nessa oportunidade surge uma ida para a FenaSamba, para uma palestra para a FenaSamba, e lá eu conheci o Wallace. Wallace Palhares, presidente Wallace Palhares. da Academia de Niterói. Exatamente. Subiu agora com o especial, amigo meu, gente boa. Pô, eu vou convidar ele. Eu vou convidar você. Te mandou um abraço, falei com ele agora há pouco, eu publiquei a foto, tô ali com um amigo, ele deduziu que era aqui, e falou, manda um abraço pro Marcão, Marcão é um grande amigo. Obrigado, gente boa, eu vou chamar ele pra vir, agora vou intimá-lo. Vai, assim que eu estiver no Rio de Janeiro, eu vou intimá-lo a vir aqui. Wallace tem muita história pra contar, um cara do bem. Tem algumas com ele, gente boa. Gente boa. Você sabe que um dos responsáveis, eu sou uma pessoa muito grata a tudo que me faz, sim. Sempre sou grato. E um dos responsáveis, uma pessoa que me ajudou muito, não foi o único, tá? Então tem lá o Giló, na Beija-Flor, tem o Andrezinho, que agora está na Tijuca, o Wallace, Jefferson Carlos, mas o Wallace é um dos primeiros caras a me ajudar no trabalho na Escola de Samba do Rio de Janeiro. Não, o Wallace é um cara do bem, um cara tenho muita gratidão, devo muito a ele por isso. Por essas pessoas, ele também, por me ajudarem nessa caminhada da vida aí. Que legal. Não, somos dois. Vida, né? E nessa, o Wallace me convida. A gente foi pra uma FenaSamba, batendo um papo, ele falou, cara, você tem perfil que eu acho que vai dar muito certo no Rio de Janeiro. Eu falei, para de maluquice. Você falou assim, tomara, né? Não, tomara não, eu não queria, nem passava pela minha cabeça trabalhar no Rio de Janeiro. Tá. Porque tinha aquela coisa daquele
preconceito digamos assim, que São Paulo também é territorialista. Sim. Né? São Paulo tem aquela coisa, gente, Barriça, né? Como também o Rio tem, mas assim, já chego nesse ponto. E ele me convida, eu falei, não, deixa isso pra lá. No ano seguinte, essa Fina Samba foi em Vitória, dessa que a gente se encontrou. No ano seguinte, já num trabalho mais crescente, eu já tinha me adaptado aqui em São Paulo na parte de captação, estava levando meu primeiro enredo por captação pro Águia de Ouro, que foi presidente com o presidente Sidney Carriolo, uma pessoa super do bem, que tem uma admiração e respeito incrível pelo presidente Sidney, e toda a comunidade da Águia de Ouro que me abraçou também nesse período que trabalhamos juntos. Levo para a Águia de Ouro uma captação direta com a Sodier Doces, tá. E que deu muito certo, foi um carnaval muito bonito do Águia, e vou para essa Fina Samba em Brasília, já num outro momento. Né, já com a cabeça melhor, já tinha passado aquele luto, né, de você, que foi tudo junto, foi o descenso da escola, foi a minha saída do vai-vai, tava tudo com a cabeça só. Aí vem a UESP, me abraça, eu consigo respirar novamente, ver o carnaval de uma outra maneira, tava no momento melhor, encontro o Wallace de novo. Aí teve uma questão delicada, porque eu fui para Brasília numa sexta-feira, que foi o primeiro dia de abertura, de confraternização ali. Tava presente Solange, Nenê. Tava um time muito bom do carnaval brasileiro. E aí a minha fala na Fina Samba era às 10 da manhã. 10 da manhã do sábado. Só que eu tinha um compromisso em São Paulo às 4 da tarde, que era a apresentação do patrocinador no primeiro evento do Águia de Ouro. E eu não podia deixar de estar presente, aqui, porque lógico, fazia parte dessa negociação. Eu tenho a minha fala às 10 da manhã, nem me despedi de ninguém, porque eu sabia que eu iria voltar. Mas aí até mandar um beijo para Helenira, que hoje trabalha na Liga de Florianópolis. Sim, conheci. Conheci a Helenira, um amor de pessoa. Falei, Helenira, eu tô com um tempo curto, vou te explicar o que vai acontecer. Eu preciso ir para São Paulo daqui a pouco, só que tá atrasando, eu tenho minha fala, o meu voo sai. Ela falou, não, deixa comigo, fica tranquilo. Aí eu programou tudo, arrumou a van para me levar pro aeroporto, e durante a minha fala, ela vinha com um bilhetinho, ó, você tem 10 minutos, tá? Eu lembro até desse bilhete guardado até hoje. Você tem 10 minutos. Terminei minha fala, foi uma fala muito, não posso dizer, eu não tinha tanta bagagem, mas já tinha uma pequena bagagem, questão de marca, mas não tinha, nomes gigantes estavam ali, Dona Célia, que tem um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, tinha muita gente, Solange, eu ali com uma mesa... Solange leão, Solange maravilhosa, uma gestora maravilhosa. E eu muito timidamente ali, no meio desses leões, né, pessoas muito boas no trabalho do carnaval, e como pessoas também, tenho a minha fala discreta, saio, entro numa van, vou pro aeroporto, pego um avião, venho para São Paulo, faço a entrega aqui junto com a Águia de Ouro, 4 horas da tarde eu vou para Brasília de novo. 5 horas da tarde eu chego lá para um evento que estava tendo. Quando o Wallace me viu, falou, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, vim dar continuidade. Ele, tá maluco? Todo mundo falou que você foi embora. Eu falei, não, fui só fazer uma entrega e tô voltando. Ele falou, cara, vamos conversar. Vou nem falar nada agora. Amanhã você vai almoçar comigo. Aí, pensei que ele tava blefando, passou o dia e tal. No dia seguinte saiu todo mundo para uma espécie de uma excursão para conhecer os pontos ali de Brasília e tal. Aí o Wallace falou, vamos almoçar comigo. E aí depois você conhece Brasília, vamos almoçar. Depois você conhece Brasília, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar, chegamos lá no almoço. Falei, cara, vou ser muito direto, fazer uma proposta para você. Tô num trabalho, numa crescente dentro da Liga e preciso de um comercial um pouco mais ativo, queria te fazer um convite para você assumir o comercial da Liga. Eu falei, Wallace, cara, nada mudou, eu nem imagino eu no Rio de Janeiro. Ele, não, vai que, você vai ter total suporte para trabalhar, fica tranquilo que não é esse bicho de 7 cabeças que você tá pensando, não. Pelo contrário, você vai se adaptar e você vai dar voos muito, muito maiores. Eu falei, posso pensar? Ele falou, pensa lá. No voo de volta para São Paulo, eu vim com o Nenê, com o Demes, Cachito, toda essa turma da UESP. Tá. Peguei o Nenê de canto, falei, presidente, preciso dividir uma questão com você aqui, não vou deixar chegar em São Paulo não, vai ser agora. Recebi um convite do Wallace para assumir a diretoria comercial da Liga. O que você acha? Você falar que não, eu não vou nem pensar nisso, que eu te devo muito, sabe disso. Falou, Pedro,
Cadê? Vai Já liga pro Wallace agora e aceita. Vai que vai. Vai que vai, pra gente vai ser gratificante participar desse momento, você é um dos nossos, e a gente fica muito feliz e só vai. Peguei aquilo ali e falei, é um fator pra pensar. Cheguei em casa, conversei com a família e resolvi aceitar já imaginando, porque o primeiro problema que você tem é deslocamento. Eu não Como é que vai ser, Como é que vai ser pra eu me deslocar de São Paulo, Rio? Mas falei, quer saber? Eu acho que tá aí um caminho. Aí vou pro Rio, assumo a diretoria comercial da Liga RJ. Da Liga. Fui pra Liga RJ. Primeiro. A gente fez um trabalho muito legal, mas ainda eu tava engatinhando. Rio de Janeiro tem suas... Tem seus meandros, tem seus seus segredos, exatamente. E pra mim foi muito difícil a tem primeira adaptação, né? Rapidamente peguei. Como todo lugar, né? Eu era o 011, o paulista, aquela coisa de adaptação. E meu sotaque me engana, né? Não me engana ninguém. Me entrega. O cara disse, pô, meu irmão. Poxa, eu. Primeiro porta que você falou. Eu da Bela Vista. Sério, mano. Poxa. Foi bem difícil, mas fui me adaptando. Nesse primeiro ano, muita coisa aconteceu, questão de adaptação e tal. E aí veio o convite para a Superliga, por esse trabalho que eu fiz. Porque nessa época, o presidente Clayton, que era ex-presidente da Superliga, ele assumiu uma cadeira na frente parlamentar do Carnaval e do Samba em Brasília. Eu conheci a Superliga ainda lá em Madureira, na frente do... Não. Quando eu assumi... Depois, quando eu fui te encontrar, já era aqui em cima. Já tinha mudado. Já tinha mudado. Mais... Ali no Caxambi, ali. Isso. E aí o Clayton assumiu uma cadeira na frente parlamentar do Carnaval e do Samba em Brasília. E vaga porque deu conflito de interesse. Porque Sim, como é que ele vai assumir uma frente que vai beneficiar? Lógico. E aí, enfim, chegaram ao meu nome para presidência, me fizeram um convite, eu assumi com a vice-presidência do Flavinho, que hoje é presidente do Persiano. Hoje é o Flávio, né? O filho dele nasceu o Flavinho, então hoje ele é só o Flávio França. Eu conheci ele ano passado, quando eu encontrei com ele no passado, melhor. A esposa dele estava grávida. Sim, nasceu o Flavinho. Tive a honra de ser Parabéns, presidente. Para ser o padrinho do Flavinho. Então hoje nós somos compadres. Devo muito ao Flávio também. Fez uma vice-presidência maravilhosa, de muita orientação. Foi o cara que somou muito na Aí você faz a entrega toda na Superliga, que te catapulta para a Liga, entendo eu. Exatamente. Para a Liga RJ. A gente fez um trabalho de guerrilha, porque eu não tinha muita opção ali na Superliga, a não ser fazer um trabalho de choque. E a gente fez esse choque que já vinha de uma crescente com o Clayton. Quantos anos ficou na frente da Superliga? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E chega na Liga RJ. Chego na Liga RJ pelo trabalho que foi feito na Superliga, recebo o convite, com a mudança de gestão, com a saída do Wallace. Sim, as Palhares, que era presidente da Liga. Exatamente, com a chegada do presidente Hugo Júnior. E a gente faz essa dobradinha justamente com essa visão de novos ares, crescimento da Liga, muito a ver com isso que a gente está falando de captação, de iniciativa privada, de aproximação, de crescimento institucional da Liga. Tá, aí aproveitando que você me falou de novos ares, de crescimento, de novidades, como vai ser o carnaval da Superliga, da Liga RJ, no grupo da Série Ouro, que aqui em São Paulo corresponde ao grupo de acesso. Sim. No carnaval 2026. Quais as novidades, o que está sendo implementado, o que já foi implementado, o que vai acontecer? Conte isso tudo e não esconda nada. Olha, o carnaval da Liga RJ, ele vem numa crescente, né? Acho que agora, a partir do momento que o prefeito deu o pontapé inicial para a criação da fábrica do samba, né, que vai ser a Cidade do Samba 2, isso vai dar para as escolas uma oportunidade única. Sim. De infraestrutura, porque é difícil, hein? De crescimento. É muito difícil. Bom, você conhece, cara, eu fui em Barracão ano passado. Você sabe como é que eu fui no Barracão ano passado, que é embaixo de um viaduto. Eu não vou falar a escola de samba que era. Sim, mas tem vários. Inclusive de um grande amigo meu, o presidente é grande amigo meu. E chovia. Mas chovia, cara. Chove mais lá dentro que lá fora. Tinha um carro igual, tava coberto assim, com plástico preto, com uma lona preta. Uhum. E aqui tinha uma cachoeira. Eu falei, cara, como é que você consegue água subindo e o fio espalhado? E quando parar aqui de chover, Marcão, fica mais 20 minutos chovendo em cima aí. Cara, essa é a realidade do camarada. É terrível, é uma realidade. E aquilo que eu falei, as pessoas não imaginam que dali saem coisas magníficas. Grandiosas, é verdade. Como é apresentado num desfile de escola de samba.
Então essa realidade vai mudar. Ela já vem mudando, já deu um outro gás para as escolas, né? Dentro de mentalidade. Mas ainda não está pronto. Então a gente tem perspectiva de que em 2026 ela já esteja aí para as escolas poderem usufruir. Mas a gente vem numa crescente de administrativa. Nós trouxemos a diretoria de sustentabilidade, que foi sucesso na Superliga. Nós implementamos com o mesmo diretor, Diego Carbonel, que é um grande parceiro, está junto comigo. Bom amigo, gente projetos boa. Também do Carnaval Lab também, ele está junto comigo. E junto também na Liga RJ. Participamos juntos no G20 Social. G20 Social, exatamente. Participamos do mesmo tema. Eu fiz uma palestra lá, uma participação sobre sustentabilidade do Carnaval. Exatamente. G20 Social, que foi um caminho da Liga RJ. Nós conseguimos levar o Carnaval. Sim. Isso é importante dizer, que nós fomos a primeira liga a estar de forma... Aliás, agradeço o convite. Imagina, você é mais do que merecido. Veio pelo caminho da sustentabilidade ali. Lembro da tua fala, foi muito importante, muito presente, muito forte, necessária a tua fala. Então a gente vem nessa vertente, nesse caminho de inovação, mas sem inventar a roda também, porque o Carnaval também merece esse respeito, esse cuidado. Mas a gente vem tentando implementar novas práticas, muitas parcerias novas, Secretaria da Mulher, Meio Ambiente, questões sociais. Então a gente vem trazendo essa visão de gestão mesmo. E no desfile não tem muita novidade, o regulamento nada mudou por enquanto. As escolas vêm com o mesmo tamanho, com o mesmo formato. Essa mudança ela vem mais questão na parte da gestão mesmo. Ela vem mais relacionada a como a gente pensa Carnaval. Como a gente... o que está por trás da avenida. Tá. Mas aí, transmissão, a Band continua transmitindo? Band continua, contrato renovado, mais 3 anos. A Band, que só tenho a agradecer a Band. E eu fico muito feliz porque é um casamento que deu certo. Eu tive o privilégio de participar ainda na gestão do Wallace. A gente participou das primeiras negociações com a Band, a gente saindo da Globo, né, naquela questão de fim de contrato, renova, não renova. E a Band nos surpreendeu com a proposta e cumpriram exatamente aquilo que foi prometido no primeiro acordo. Estão negociando acesso aqui em São Paulo também. Fiquei sabendo. Negociaram acesso, acho que é acesso 2, né? Acesso 1. Acesso 1. E tenho certeza que vão dar show de transmissão. Tenho certeza. Se fizer aquilo que foi feito no Rio de Janeiro, junto com a Liga RJ, maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Recentemente eu vi uma matéria, uma reportagem, que dava conta o prefeito suspendeu o pagamento e, consequentemente, eu estava revendo o contrato, eu estava, inclusive, suspendendo o contrato com a empresa que ganhou para fazer a reforma lá na Cidade do Samba 2. Sim. Lá na Leopoldina. Já foi resolvido isso aí? Pra gente nem chegou, porque assim, ali a Leopoldina é um complexo que ele tem a questão da estação, né? Sim. E tem a questão da cidade do samba, né? Para nós não mudou em nada, não chegou para nada, as obras não pararam, continuaram. Houve um rumor, um burburinho na imprensa, mas quando nada tentamos mudou. Buscar entender, para ter com a preocupação de se a obra ia paralisar alguma coisa, nada mudou. Então esse assunto político a gente deixou um pouquinho de lado e a gente se concentrou no que está acontecendo. A obra está andando? Está andando, então a gente espera que, não só da pedra fundamental que foi colocada lá, que em 2026 entregue as escolas possam usufruir, mas não mudou em nada. As novidades do Pedro Silva para 2026 ou para os próximos projetos que você tem, ou que terá, ou que já estão em curso, conte-nos tudo. Conto. Marcão, Liga RJ 100%, né? Tô dedicado, tô feliz na Liga, o trabalho que vem sendo feito junto com o presidente Hugo. É uma cadeira um pouco mais confortável do que a cadeira como foi da Superliga de presidente. Acho que o problema todo quem resolve é o Hugo. Na verdade, eu crio situações para o presidente resolver. Então, assim, é uma cadeira que me deixa muito mais confortável para caminhar, para atrair novas investidas para a Liga. E nesse paralelo também na minha vida privada, ela também é Carnaval. Né? Mas eu lido com Carnaval. Você está morando em São Paulo e ficando no Rio? Ou morando no Rio e ficando em São Paulo? Eu não sei te dizer qual é essa sequência mais. Se é morando no Rio não sei o que é isso. No segundo semestre eu sou mais ou menos assim. Exatamente. Então, não sei se eu fico lá ou se eu fico cá. Segundo semestre agora amplia, né? Realmente passo mais lá do que aqui. No segundo semestre eu fico 2 a 3 dias no Rio. Mas eu acabei me adaptando com família. Que o Luca estuda aqui, né? Meu filho Luca, mais novo, estuda, tá no primeiro ano de escolinha, então a gente tem uma atenção muito grande com ele. A Valesca tem um compromisso dela com a Mocidade Unida da Moca, tem a loja dela também. Falanga. Então, sim, Falanga, sensacional, um presidente, um belo gestor, que também está fazendo um trabalho magnífico no Carnaval. E a nós também. Acho que veio para ficar, hein?
Eu tive lá conversando com certeza. o Falanga há uns 15, 20 dias a respeito de uma linha nova que a Print 9 trouxe, que é a Ecoplumas, para São Paulo. E o projeto é audacioso, o projeto dele. Aliás, ele já tem algumas coisas que já comprou, já estocou, já está lá começando o trabalho. O projeto é audacioso, o projeto grande é audacioso. Escola que vem para numa crescente muito grande, vem para ficar. E aí, dentro dessa vertente do meu trabalho, né, dentro do carnaval, nós organizamos, porque a gente acaba fazendo muita coisa dentro do carnaval, e quem faz tudo acaba não fazendo nada. Eu costumo dizer que quem quer abraçar o mundo, uma hora falta abraço. Exatamente. Então a gente organizou, porque hoje eu tenho um trabalho de captação feito no carnaval, só que ele sempre foi muito discreto, eu nunca deixei envolver com o institucional, né? Sempre foi uma coisa mais Pedro, pessoa física, e hoje eu passei ele para um CNPJ já há alguns anos, e a gente criou o Carnaval Lab, que é um hub que conecta tudo isso. Maravilha. Ele conecta a capacitação, ele conecta a mentoria, ele conecta diversas vertentes dentro do carnaval, do mundo do carnaval, e traz para um CNPJ. Então tem um time maravilhoso junto, que é o Diego Carbonel, que é a Júlia que fez um trabalho magnífico na Beija-Flor, tem uma experiência também. Então, assim, é uma galera nova, né, digamos assim, de idade, mas muito experiente naquilo que faz, tanto na parte de gestão, marketing, comunicação. Então a gente juntou tudo isso. Então nós estamos com o Carnaval Lab aí já para correr o Brasil todo, falando de carnaval, capacitando pessoas. Eu já quero me colocar à disposição o dia que for falar de alegoria, de tinta para alegoria, de efeitos em alegorias. Não tem outro nome, não sei você, não tem outro nome. Me chama que eu estou à disposição. O meu cachê é baixo, depois fala com o meu agente. O Renato ontem me mandou uma mensagem. Tava vendo as movimentações, ele falou assim: a gente tem uma brincadeira entre nós, aquela piada interna, que é o e eu. Depois eu conto essa história que tinha um personagem do carnaval meio perdido lá no dia do desfile, e os diretores passando pra cá, ele levantou a mão e falou: senhores diretores, e eu vou aonde? Então a gente tem uma piada interna, quando tem alguma coisa, a gente só bota assim, e eu. Vou colocar esse no meu... E ele mandou um pra mim, e eu falei: Renato, calma, que você tem que entender que é o seguinte, você gosta do holofote. Então eu vou te anunciar quando já tiver um maior número de seguidores, mais robusto, aí a gente anuncia a chegada do melhor captador de recursos do carnaval. Então a mesma coisa é você, Marcão. Pode ter certeza que na hora do volume tem que estar. A empresa dele é maior que a minha, cara. A empresa dele fatura mais que a minha. Falei, o Renato tem um faturamento. Eu sempre falo, Renato, solta o bolso, né, cara? Você tá faturando bem. Não, Renato ele atravessa. Renato Cândido atravessa daqui até a Espanha com a nota de $100 em cada mão, nadando, e chega lá com as notas sequinhas. Chega. Não, o Renato é jogador fechado. Não, mas agora tá atleta agora, né? Agora joga na minha casa, joga futebol. É um cara do bem. Irmão, mas sem dúvida, Marcão, vai estar junto. Tem que estar junto, não tem outro nome. Hoje, para falar desse produto, não tem outro nome. Considerações finais, porque eu queria ficar falando com você mais aqui. Tem mais, mas infelizmente nós temos tempo. Considerações finais. Marcão, estou muito feliz. Acho que o carnaval, hoje a gente tem que estar bem trabalhando com aquilo que a gente gosta. Né? E hoje o carnaval ele faz parte da minha vida, faz parte da minha família. A gente vive e respira carnaval. Tem muita coisa para acontecer. O trabalho na Liga ele está só crescendo. Os projetos pessoais também ligados ao carnaval também estão evoluindo com o apoio de muita gente boa. Então é isso, a gente vai vivendo essa nossa fantasia de carnaval, né? Que é o nosso dia a dia, é o que nos aproxima, né? Que essa turma nossa boa. Queria te parabenizar. Obrigado. Pela essa iniciativa, pelo programa, que já é sucesso. Muita gente boa vindo aqui. Obrigado. Virão outros ainda. E estou sempre à disposição, seja na Liga, seja no Carnaval de São Paulo. Obrigado. Falou em Carnaval, eu estou aqui, que eu puder ajudar, precisa somar, estou à disposição. Sempre bom falar de Carnaval. Eu não quis dizer, mas a gente está costurando um caminho muito bom. E tal. Ele viaja muito, eu vou carregar a pasta dele nas viagens, foi uma coisa nesse sentido. Imagina. Vem coisa boa por aí, fiquem ligados que o Marcão é um grande parceiro. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, agradecer o tempo que você nos proporcionou com esse papo tão bom. É sempre bom falar de carnaval, um assunto que eu gosto muito. E dizer que muito obrigado, sucesso na Liga, sucesso nos trabalhos, sucesso nos projetos, muito progresso, muita prosperidade. A gente fica por aqui, mas já tem um outro convidado. A cada 15 dias você tem um novo podcast, um novo assunto, um novo convidado nessa primeira temporada, falando sobre a organização do carnaval, porque no final nem é sempre sobre tinta, é mesmo sobre arte. Arte em Coro, um abraço, eu fico por aqui, valeu, até.